Eu vou falar agora com a contadora de histórias e arte educadora Gilmara Goulart, que vai falar com a gente sobre o grupo Unidunité, que atua lá em Timbó. 18 anos está completando esse grupo, olha só que legal. E também sobre o espaço Vem Cultural, com o lançamento de um curta-metragem Universo de Memórias, que conta a história deste grupo. Gilmara, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Muito bom estar aqui compartilhando um pouco desses 18 anos de história. Conta pra gente, né, que é o grupo Unidunité, como é que ele surgiu, né, e as apresentações que faz. Isso. O grupo Unidunité é um grupo de contadores de histórias que surgiu em 2006, com a vontade de alguns adultos que faziam um curso de contação de histórias na época, lá em Timbó, de se reunir, né? Porque a gente percebeu que a comunidade precisava, gostava das nossas apresentações, o Cine Municipal, na época, lotava, tinha fila de gente, então a gente percebeu que a arte já fazia sentido. Então, esses professores, na época, eram adultos, né? Acabavam se reunindo na Fundação Cultural de Timbó, e por muito tempo, assim, ficaram esses adultos, mas a vida adulta, ela nos consome, né, com outras atribuições. Então, a gente foi percebendo que esse grupo poderia ter novos integrantes. Então, começaram a vir as crianças, começaram a vir os jovens, e o Grupo Unidunité ele acaba se tornando um grupo de contação de histórias com várias idades, né, uma mescla de idades. E até o ano de 2018, ele existiu na Fundação Cultural de Timbó e depois ele passa para o espaço Vem Cultural, que é um espaço particular meu. Por quê? Pela necessidade de termos um ambiente específico para isso, de termos os nossos figurinos, os nossos adereços, momentos maiores de estudo. E ali o Unidunité, então, ganha um espaço maior e acaba começando também a se profissionalizar mais, né? A estudar mais, a pesquisar mais, a ter novos objetivos de se apresentar não só em Timbó, mas como em outras cidades também. E aí os anos foram passando e no Vem, né, o Unidunité acaba encontrando outros grupos também, né? É interessante. Se fosse para você fazer uma avaliação, por exemplo, né, nesses 18 anos, né, depois do surgimento desse grupo, qual foi o impacto, né, a irradiação disso que ele trouxe para a cultura em Timbó? Bastante grande, não só para a cultura em Timbó. Nós percebemos, até mesmo nesse mini documentário, esse curta-metragem que nós estamos fazendo, o impacto que dá não só para aquele que participa do grupo, mas sim para toda a sua família e para onde ele vai também. Hoje nós já temos alunos em São Paulo, em outros estados, né, que se formaram em letras, vai disseminando, publicidade, né? E até essas minhas alunas que vão para outros lugares, elas dizem: Gil, como nós somos diferenciados, nós nos diferenciamos dos outros, porque ser contador de histórias dentro do Grupo Unidunité não é só contar histórias. Você aprende a se dirigir em público, a construir protocolos, a contribuir em construções de roteiros de outros espaços. Então, essa importância do Unidunité não ficar só entre quatro paredes. Ele acaba profissionalizando também, né? Nós temos muitos alunos que vão para o teatro, que vão para outras áreas, e eu eu tenho certeza que é uma contribuição, né? E para o município, arte, é algo que está muito perto de nós. Eu digo que enquanto os nossos jovens, as nossas crianças, e até mesmo adultos, porque hoje nós temos de 5 a 66 anos de idade, né, envolvidos, enquanto eles estiverem ali, eles não estão em outros espaços. E então o nosso trabalho é fundamental, né, dentro do nosso município, e daí eu também reforço, não só o município. Agora a gente começa a já ter alunos de fora também, de Rodeio, da região, já estão vindo alunos de Blumenau também,
porque o Grupo Unido Unité são contadores de histórias. Daí tu podes até me perguntar, mas é teatro? Não, não é teatro. É contação de histórias. Então, é um grupo diferenciado. Não se tem, pelo menos no estado de Santa Catarina, outro grupo que envolva os jovens, que envolva as crianças, que é um grupo mescla, né? Sim, de idades, de saberes, de vontades. Não se tem ouvido, né? E qual é, Gilmara, a importância da contação de histórias, né? A gente sempre fala nas crianças, mas às vezes os adultos, os idosos, também gostam de ver uma boa história, né? A fantasia certeza. faz parte da gente, né? A importância é guardar a memória. É a memória viva, né? Um contador de histórias, ele é um grande ouvinte. Nós estamos aqui contando uma história, né, Jorge? Então, se tu não me ouvir, não vai fazer sentido. E o contador de histórias, ele guarda a história de alguém, a história de algum lugar, a história de outrem. E aí ele empresta a sua voz, empresta o seu corpo, o seu olhar, para contar para outros, para outros, para outros, para que a história não se perca, né? Então, esse é o grande objetivo do contador de histórias, o grande legado dele, é saber ouvir, é saber experimentar e poder contar a sua e de tantas outras histórias. Nesse contato que vocês têm com as crianças, principalmente, né? Porque daí se dissemina, fica aquela memória guardada de histórias maravilhosas, né? Como é que é essa receptividade, a aceitação do grupo também? Quando se fala, sou insuspeita, mas quando se fala em Unido Unité, já é um brilho, né? O Unido Unité é um grupo referência. Então, quando tem as nossas apresentações, lota. O último espetáculo que nós tivemos no Teatro Municipal, que agora nós temos um teatro bem bonito em Timbó, lotou. Isso assim, também é importante, né, para a evolução da cultura local. Com certeza. O que eu digo lota? Mais de 400 pessoas assistindo. Então, é um grande público. É um grande público que vem, né? Então, a receptividade da comunidade, dos pais, é grande. Os alunos amam estar lá. E aí eu falo já do Vem Cultural, que é a nossa casa. Uhum. Eles dizem que não tem como sair. Quando a gente entra, a gente não quer mais sair, né? Então, com certeza, quem entra, quem vem fazer uma aula experimental, fica. Por quê? Não só a história, porque conhece outras pessoas. As histórias de outras pessoas que vão se entrelaçando e vão constituindo essa grande história, que são os 18 anos, que agora vão estar nesse curta-metragem, né? Que diz um universo de memórias, por isso também do nome. A gente já vai falar um pouco mais sobre a montagem desse curta-metragem. Antes eu queria que você falasse, né, de o que te motivou, né? Em que momento você disse, eu tenho que lançar esse Vem Cultural, porque ele vai ter um impacto, né? Como é que foi isso? Vamos pensar assim. Primeiro, o que motivou eu contar histórias. Foi a primeira vez que eu estive no palco e olhei para aquela gente toda. E eu abri assim os braços, os olhos e eu pensei, esse é o lugar. É aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero morar. E o que te levou para esse palco? A vontade de contar histórias, a vontade de contar quem eu sou também, a minha família. Né? Eu venho de um berço de pai que dizia que ter uma biblioteca era sinônimo de inteligência. Que ter livros... né? Comprovasse, né? Então, e o Vem Cultural veio para dizer, nós precisamos de um espaço aqui em Timbó. Um espaço que vá abrigar não só a contação de histórias. Então, hoje o Vem Cultural, além de contação de histórias, nós temos aulas para crianças, jovens, adultos, temos 5 grupos de teatro, temos a contação de histórias, a dança criativa, a dança contemporânea, um grupo vocal mescla. E, Jorge, algo importante dentro do Vem é que os nossos alunos também, a gente instiga eles para o mercado de trabalho também. O Vem Cultural, de vez em quando, pega um para ser monitor, o outro já começa a ser instrutor de música, outro começa a ser instrutor de teatro. Então, porque não somos eternos, temos que incentivar, formar essa geração aí, para também dar continuidade e nos fortalecer junto ao município, né? E por que a ideia de se criar um curta-metragem para contar a história do Grupo Unido Unité?
porque é tanta gente envolvida, é tanta história bonita, que a gente pensou, ela merece ser escrita. E 18 anos já é uma idade, assim, ai, quando eu faço 18 anos, né? E tem tantos alunos que já não estão perto, então a gente pensou, vamos trazer essa história, vamos trazer para cá, para que outras pessoas a conheçam, outras pessoas tenham vontade de participar. Ou eu já tenho alunos que já são pais, que já são mães, então que já estão vindo filhos, né, para o nosso espaço, e para guardar a memória, porque a memória na tua cabeça fica, mas daqui a pouco, de repente, não está mais. Então, vai ter um espaço, um curta-metragem registrado, documentado com toda a nossa história. Uma pena que não deu para ouvir todos, né, porque é curta, como já se diz, mas nós tivemos que escolher aí uns 10 integrantes ao longo desse tempo para poder contar essa história. Quando vai ser o lançamento, né? Onde vai ser esse lançamento? Isso. E como depois ter acesso a esse material? Então, o lançamento vai ser dia 18 de março, às 19h30, lá no Teatro Municipal de Timbó, nada mais justo, porque até esse teatro era o antigo teatro mesmo, ele só foi remodelado e foi ali que começou, né, a história. E no SIC, a entrada gratuita, aberta a toda a comunidade. E após essa apresentação, a gente vai fazer uma roda de conversa com toda a equipe da produção. A classificação indicativa é livre. E depois vai estar disponível também nas nossas redes sociais, no YouTube, né? Nós vamos estar disponibilizando para todo mundo ouvir. Ouvir e conhecer, né? Ouvir e conhecer. Quem ainda não conhece, conhecer melhor esse trabalho todo que é realizado. Com certeza. O que é ser um contador de história? O que para ti representa ser uma contadora de história? É ser apaixonada incansavelmente, saber ouvir, saber olhar, saber sentir. É uma arte, é um trabalho, né? Mas é um trabalho que não tem o problema do domingo à noite, né? É um trabalho para além de uma caixa, para além de uma gaveta, para além daquela coisa de algo preso, né? É algo que te liberta, é algo que chega ao outro, é você ter a tua história, a história do outro escrita aqui. O contador de histórias, ele está em todos os espaços, até mesmo não só na arte, né? Mas eu estava num evento esses tempos e alguém disse: qual é a profissão que, né? Eu disse: contador de histórias. Daí o presidente do espaço, ele disse: é verdade. Se eu estou numa empresa, eu sei contar a história da minha empresa. Se eu tenho um produto, eu sei contar a história desse produto, eu conheço a história dele, eu vou com certeza vender melhor, me comunicar melhor. Então, o contador de histórias é uma pessoa feliz, uma pessoa que tem história para contar e que empresta a história do outro aí para contar para outros e outros e outros. Vai muito além de só contar uma história, repassar uma história para alguém, né? Até mesmo surgiu agora um trabalho que eu vou contar a história de um supermercado e talvez alguém diria: mas é só, pega uma folha ali, a gente já escreveu, lê. Não, é ir até lá, é sentir o cheiro, é ver o que está acontecendo, sentir o que a pessoa está falando, e esse sentir é escrever o que a pessoa está falando. Eu gosto muito de escrever, né? Eu acredito que o contador de histórias também te possibilita a uma escrita melhor. Os meus alunos colocam: Gil, a partir do momento que eu passei pelo Unidunité, eu escrevo melhor, eu me comunico melhor. Então, a gente vê que o contador de histórias vai para muito além de só contar uma história. Qualquer pessoa pode ser um contador de história? Qualquer pessoa pode ser um contador de histórias. E, claro, que quando se fala em contador de histórias profissional, a gente tem aí um caminhar que daí a gente vai, né, mapeando, vai trazendo o que é necessário para, né, ir para um palco, por exemplo. Mas também o contador de histórias pode ser aquele que vai sentar ali na praça e vai contar um caos. Sim. E como tem, né? Na verdade, existem muitos contadores de histórias, né? E gente que nem percebe que se tornou um contador de história na vida, né? Isso. Afinal, quantas histórias a gente conta para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E assim vai.
Gilmara Goulart, muito obrigado pela sua participação, né? Parabéns por todo esse empenho com a cultura, acima de tudo, né? A gente precisa de pessoas como você para avançar cada vez mais na cultura aqui na nossa região. Que bom, fico muito feliz e deixo um abraço, posso, para toda a família, todos os amigos, todos os meus queridos do Vem Cultural que estão aqui ouvindo também e vibrando comigo, né, nesse momento, e toda a equipe do curta-metragem, né, que está aí envolvida. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Eu conversei com Gilmara Goulart, contadora de história e arte educadora. Falamos sobre o espaço Vem Cultural e também sobre o lançamento do curta-metragem Universo de Memórias 18 anos do grupo Unidunité de Timbó.